Olá pessoal, é o professor Haroldo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como determinar a bitola dos fios de forma correta. Eu sei que muito eletricista, lógico, né? Tem que saber isso aí, isso é de praxe, né? Mas nós aqui da Descomplica Elétrica, a gente quer sempre poder ajudar vocês, quer sempre dar dicas, né? A gente que é da área aí, quer estar sempre auxiliando aí os montadores, né? Então, eu como professor, sou na minha função, tá, de orientar, né? Então, como a gente vai determinar de forma correta, né, a bitola de um fio, né? Uma instalação, seja residencial, sei lá, industrial, qualquer que seja, tá? Dentro, né, da norma NR10, a gente tem que seguir sempre. Essa NBR 5410, tá? Isso aí é de praxe, né? Então, primeiramente, a gente tem que conhecer a corrente elétrica, né? Como que a gente vai conhecer essa corrente? Bom, todo mundo sabe que se você vai instalar uma tomada numa residência, de cara você sabe que é no mínimo um fio 2,5 metro quadrado, né? Isso todo mundo sabe. Porém, a gente tem que tomar aí uma certa linha, né, de conduta mais técnica, né? Então, primeiramente, a gente tem que identificar a potência do equipamento, tá? Verificar sempre a potência do equipamento, tá? Depois, determinar a tensão de trabalho, né? Qual tensão esse equipamento vai estar aí funcionando, 220, 127, né? Qual seria a tensão de trabalho. E aí a gente aplicar aquela formulazinha, né? Para a gente saber a corrente. Normalmente, né, a gente usa uma fórmula dessa, lógico, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, né, sobre como determinar a corrente de outras formas sem cálculos. Mas normalmente o que se faz é fazer o quê? Dividir a potência pela tensão. Então, por exemplo, vamos chamar aí, pegar um chuveiro de 5.000 watts, ligado em 220 volts, né? Então 5.000 dividido por 220 vai dar 22,7 amperes, né? Qual o fio que nós devemos usar? 22,7 seria aí nominalmente 4 milímetros quadrados, né? Sempre usando um pouco acima, né? Uma bitola acima. Então 4 milímetros quadrados atenderia bem, né, esse chuveiro em 220. Só que a gente tem que sempre ver o seguinte: se a gente for fazer uma instalação numa residência, né, você vai fazer uma instalação numa residência, você não vai colocar lá um fio de 4 milímetros, porque você não sabe qual a potência do chuveiro esse indivíduo vai colocar lá, né? De repente, ele pode usar uma potência maior, até 10 mil, sei lá, 8 mil, 7.500, né? Normalmente aí é 7.500. Né? Então, de repente, ele importa um chuveiro com uma potência maior, um eletrônico, e aí, se a sua instalação tem que garantir o funcionamento disso, né? Tá? Então, sempre bitola assim, se a gente for errar, vamos errar para mais, né? Mas não de forma correta. Se a gente usar aí um chuveiro de 5.000, watts seriam 4.000. Porém, nós recomendamos sempre usar em 220, pelo menos 6 milímetros quadrados, tá bom? Se for 110, coloca 10 milímetros, tá? Mas a fórmula de a gente calcular a corrente é sempre essa aí, tá? A potência sobre a tensão, tá? Tem o problema também da distância, né? Se a distância for acima de 15 metros, até 15 metros nós estamos aplicando tudo isso aí. Acima de 15, aí já temos que colocar, usar uma bitola a mais, né? Vou fazer um cálculo de queda de tensão. Mas vamos deixar isso para depois, tá? Isso é um outro assunto que a gente pode entrar aí com mais detalhes, tá? Então, o impacto da distância, né? Em circuitos novos, a resistência do condutor causa quedas de tensão que podem prejudicar o funcionamento dos equipamentos e aumentar o risco de sobreaquecimento. Isso é verídico, né? Quanto maior a distância, maior vai ser a queda de tensão. Se eu quero entregar 220 lá na minha ponta, eu tenho mais de 15 metros, 30 metros, sei lá, 40, 50 metros, eu não vou ter isso aí. Então, se eu for ligar um motor lá, o motor vai sobreaquecer, ele vai estar operando em sobrecarga, porque ele não tem tensão suficiente, né? E aí, a distância até 15 metros, ok, né? A gente usa isso que a gente está vendo aí. Distância entre 15 e 30 metros, temos que considerar um aumento de bitola. Tá? Acima disso, aí tem que calcular a queda de tensão, e aí entra a resistividade do condutor, tem
consultar a tabela do fabricante do condutor, verificar aí a resistividade dele por metro, né, e fazer um cálculo. Tá? Então, para a gente garantir a eficiência de uma instalação elétrica, né, obedecendo a norma 5410, para garantir um bom funcionamento, nós temos que garantir, né, a queda de tensão máxima, tá, de 4% para circuitos de força. Ou seja, lá no meu painel distribuidor, tá, painel de distribuição para motores, eu tenho que ter uma queda de tensão máxima de 4%, por exemplo. Tá? Qual é a queda de tensão máxima lá no meu padrão de entrada de energia? 4%. Tá, depois. 2% para circuitos de iluminação, certo? Até 2% é aceitável. E aqui eu coloquei uma tabelinha, né? Isso aí todo mundo já sabe, tá? A 5410, ela dá, esse é um padrão, 1,5, né? Milímetro quadrado, suporta até 17,5, né? Pelo método B1. B1 é um método, o eletroduto embutido na parede de alvenaria, tá? Eu peguei justamente só esse tipo de método, que é o mais comum, né? Eu posso usar essa configuração para outras, por exemplo, um condutor aparente ou um eletroduto que possa ser aparente, ele pode, né? Normal. Só que como ele vai dentro da parede, então a temperatura lá dentro, principalmente em épocas de muito calor, né, no verão, ele pode aquecer mais, né, em relação ao que está fora da parede, porque aí ele ventila, dissipa mais a energia. Então é só isso. Quanto maior o calor no condutor, maior a resistência, consequentemente menor vai ser a corrente suportada pelo fio, entendeu? Mas é só consultar a tabela, tá? É só consultar lá a NBR 5410 que vai estar tudo lá. Então, fio 1,5 é circuito de iluminação, circuito de sinalização e circuito de comando. O circuito de comando pode usar também no milímetro, sem problema. O 2,5 suporta até 24 amperes, né? Lembra do chuveiro? O exemplo que a gente fez? Nós não podemos usar um fio 2,5 lá no chuveiro, porque ele está muito em cima. A gente tem sempre que usar um assim, tá? Uma bitola assim. Então, tomada de uso geral, né? Até 10 amperes. E pequenos eletrodomésticos, né? A tomada de uso geral é aquela que a gente pode ligar uma TV, um computador, né? Na cozinha, uma batedeira de bolo, um eletrodoméstico simples. Agora, tomada de uso específico, né? Já requer uma potência maior. O circuito tem que ser independente, um disjuntor para cada tomada de uso específico, tá? E aí a gente tem que fazer esse cálculozinho aí de corrente, né? A potência sobre a tensão. Então, se eu vou ligar um forno de micro-ondas na cozinha, quantos watts consome um forno de micro-ondas? 1.200, por exemplo. 1.200 sobre 220. Tá? Então aí você dimensiona o seu disjuntor. Com isso você dimensiona o seu fio. Mas eu recomendo para esses equipamentos de tomadas de uso específico, pelo menos um fio de 4 milímetros, no mínimo. Tá? Ar-condicionado, de potência um pouco mais acima, né? Por exemplo, acima de 12.000 BTUs, até 6 milímetros. Tá? O 4 milímetros quadrado suporta até 32 amperes. Ele é recomendado para chuveiros elétricos. Lembrando que chuveiros elétricos, pelo menos em 220, tá? Mas com baixa potência. Torneiras elétricas, circuitos específicos. Tá? 4 milímetros quadrados para um ar-condicionado de 9.000 BTUs, até 12, tá? Do tipo Dual Inverter. Dual Inverter, você pode ligar com 4 milímetros quadrados em 220, tranquilamente. Tá? Dual Inverter. Os outros tipos eu não recomendo. E mesmo que seja Dual Inverter acima de 12.000 BTUs, é 6 milímetros. Tá? Sem problema algum. Pode ligar com um nível de 4 milímetros em 220, muita distância. E não tem sobreaquecimento e está sossegado. E outra corrente, eu já medi a corrente, tá? Não passa de 8 a 10. Tá? Sossegado. Mas, como é de uso específico, tá? Nós temos que usar de 4 milímetros. E se você vai fazer instalação de resistência, sabendo que aquele ponto, esse cliente para ar-condicionado, você não sabe que ar-condicionado o seu cliente vai colocar, certo?
é a dica de hoje, tá bom? Se você gostou do vídeo, tá?